primo meu e o marido de uma prima minha e pregou. E pregou muito de Cristo para eles. Praticamente eles passaram a festa falando de Jesus, né? E o marido da minha prima, ele era um policial, né? Bem assim, ele falou assim, nossa, eu não sei o que aconteceu essa semana. Ele é policial, não, delegado, né? Ele falou assim, eu nunca errei uma pontaria. Estava perseguindo um bandido, descarreguei sei lá, tudo aquilo, um pente, de balas, não atingiu. E eu não sei explicar como que eu não matei o cara. A gente prendeu o bandido. Ele falou assim, não, é que minha mãe ora por mim. Ele estava tão impactado naquela semana. E o meu marido ficou falando de Cristo. Eles estavam sedentos por ouvir de Jesus. Aí ontem meu pai falou assim, não, mas é que aquele teu primo lá, ele entregou o coração para Jesus. Ele está lá naquela igreja lá, porque meu pai não é cristão, né? E aí ele fala assim, ele está servindo Jesus também, ele se identificou, ele se encontrou. Eu fui lá e mandei uma mensagem para ele, falei, nossa, mas eu estou muito feliz. Que presente que você nos deu, né? Ele, não, Tati, sim, Jesus é tudo. Ele estava transbordando, daí ele estava até num retiro de homens. Eu falei assim, olha, eu estou muito feliz. Faz 6 anos que eu entreguei meu coração para Cristo e eu não sabia disso, né? E não existe nada mais lindo do que quando alguém entrega o seu coração para Cristo. Ele falou assim, nossa, muitas coisas têm mudado na minha casa. E eu acho que eu sou fruto das suas orações. Porque de verdade, quantos anos a gente ora pela minha família? Quantos de vocês já testemunharam isso? Amados, o Espírito Santo quer usar você. E às vezes você não tem consciência que você está carregando a glória dele aonde você vai. O Senhor quer te usar. E Ele quer habitar na tua vida. E Ele habita na tua vida. Amém, queridos? Você decidiu por Cristo, Ele passa a fazer morada em você. Olha a responsabilidade que nós temos. Olha a importância que nós temos para o reino de Deus. E o que é que você tem que fazer com isso? Levar a palavra de Deus. Testemunhar da obra que Jesus fez na tua vida. Ser um testemunho vivo. Você tem que ser o tabernáculo, né, da glória de Deus ali. Que as pessoas olhem para você e vejam a fumaça do Espírito Santo. A glória do Espírito Santo transbordando através de você. As pessoas vejam unção na tua vida. E vejam de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habita entre nós. E continua habitando. Você é tenda de Deus para a glória do Senhor. Queridos, quando a gente prega, existe uma coisa muito séria que está acontecendo aqui. A palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Ou você vai pegar a palavra de Deus e vai colocar lá no fundo do teu coração e vai vivê-la, e ela vai testemunhar para você, para a tua salvação, ou ela vai te condenar. Ela vai fazer uma das duas coisas. Você está recebendo a verdade. Você está recebendo o Espírito Santo de Deus. Você está se enchendo da presença dEle. Você está ouvindo a verdade. Uma das coisas vai acontecer. Um dia, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Compareceremos lá. E a gente vai prestar contas do que é que nós recebemos e o que é que nós fizemos aqui. Senhor, eu recebi tua palavra. Eu obedeci ou eu preferi não escutar? Senhor, eu tive a oportunidade da salvação. Eu preferi pegar essa palavra e me converter e me arrepender dos meus pecados, ou eu preferi desobedecer? A palavra de Deus não volta vazia, queridos. É muita santidade numa palavra só. Não existe nada mais sério e santo do que o Senhor. Quando a gente cultua, algo sobrenatural está acontecendo. O Espírito Santo está falando. Eu posso pegar essa palavra e vivê-la ou ignorá-la. É tempo, queridos. Nós ainda temos tempo, amados,
de nos arrepender dos nossos pecados. Nós ainda temos tempo de corrigir a nossa rota. Nós ainda temos tempo de nos encher ainda mais do Senhor, de preparar o óleo das nossas lamparinas, de nos prepararmos para a volta de Cristo. O mundo está fervendo lá fora. E Jesus vai voltar. Quando você acompanha um pouquinho de notícia lá fora, especialmente no que se refere a Israel, né? Você olha e fala, mas Jesus vai voltar logo. Em 2011, quando a gente foi para Israel, a gente teve um guia que nos levou no Megido. Ele falou assim, aqui vai acontecer a grande batalha do Armagedon, quando todas as nações se voltarem contra Israel. Não é? Eu fiquei bem assim, puxa vida, vão todas as nações? Como que todas as nações nesse pedacinho de terra vão se levantar contra Israel, né? Como que isso vai acontecer na prática? Eu achei muito interessante que no plano de paz do Trump, ele quer criar um órgão diferente da ONU, internacional, com várias nações, que ele vai ser o líder, inclusive, né? Mas veja, é muito fácil todas as nações se voltarem contra a Terra Santa. É muito fácil a palavra de Deus se cumprir. Quando eu me converti, parecia impossível, parecia que ia demorar 50 anos. Hoje a gente vê e fala, está mais próximo do que nós imaginávamos, né? Quando a gente se converteu, da onde que a ciência ia se multiplicar? A gente nem computador a gente tinha. E de repente você olha as coisas mudando assim de um jeito, você fala, a palavra de Deus está se cumprindo. Então, meus amados, se a gente está vendo a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, o que é que a gente tem que fazer? Se santificar cada vez mais. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia! O que é graça? A palavra para graça é caris, favor imerecido. Então, realmente nós não merecemos o que Jesus fez por nós. Se fôssemos pagar o sacrifício da cruz, ficaríamos numa dívida tremenda. Então é um favor que nós não merecemos. Mas graça é muito mais do que isso. Graça é a presença vivificante de Deus em ação. Ou seja, Deus vivifica a tua vida. Você estava morto no pecado, você estava morto em trevas, e o Espírito Santo está fazendo o quê? Vivificando o teu coração. Está trazendo vida onde antes só tinham trevas. Está trazendo luz onde antes só tinham trevas. Nós estávamos mortos no pecado. A nossa mente estava obscurecida, mas agora o Espírito Santo, ele começa a trazer vida. Vida em abundância. Jesus sabe como que a gente tem que viver. Foi Ele que criou a nossa vida. É por isso que Ele estabelece princípios. É por isso que Ele fala, minha filha, o caminho é esse aqui. Não faça aquilo para que você não caia. Para que você viva bem. Para que você viva a plenitude. Aleluia, graça é isso. Aleluia. E verdade. Verdade é a aletheia, que é plenitude e graça. É o Espírito Santo quem comunica a verdade ao coração humano, pois ele nos guia em toda a verdade. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo começa a guiar o teu coração na verdade. Então, a primeira coisa que ele vai fazer com você você vai parar de contar mentira. Você vai abandonar a mentira, você vai ser verdadeiro. Você vai aprender sobre a palavra. Ele vai guiar a tua vida no caminho do Senhor. Quem nunca fez essa pergunta para Deus? Falei assim, Deus, tudo bem, eu me converti. Eu vim do catolicismo, por exemplo. Quem me garante que eu estou no caminho certo, Senhor? Não é assim? Quem nunca fez essa pergunta para Deus? Eu já fiz. E o Senhor falou, eu estou guiando você na verdade. Não tem como, a gente passa a ter experiência com Deus. Deus se manifesta na nossa vida. Então o Espírito Santo é que está sustentando a tua fé. É o Espírito Santo que está sustentando o teu coração na presença dEle. Se você não desviou o teu coração ainda, é porque Ele te sustenta, porque Ele é cheio de graça, porque é cheio de misericórdia, e porque Ele quer te ver na verdade.
Ele quer te ver praticando a verdade, aleluia. Aleluia. Ele é cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados, a glória descia sobre o tabernáculo, que era a presença do Espírito Santo. Amém? Glória é doxa, em grego, é uma presença visível, né? No Antigo Testamento se chamava kabodias. Os israelitas viam a glória, a presença de Deus, o Shekinah de Deus. Hoje o Espírito Santo, ele quer ser derramado na tua vida. Entenda que existe uma diferença. Você entrega o teu coração para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, você vive a plenitude do Espírito de Deus, a glória plena do Espírito Santo na tua vida. Há muitos cristãos que vivem muito bem a sua fé, sem ser batizado com o Espírito, sem serem batizados com o Espírito Santo. E não vão deixar de ser salvos por isso. Mas o batismo com o Espírito Santo é a plenitude, é a glória transbordante do Senhor na tua vida. É te preparando para a tua missão de servir e adorar o Senhor. Queridos, então é muito importante que a gente cultive essa intimidade com o Espírito de Deus. É quando nós atingimos o máximo, quando a gente aprende de Deus de uma forma gloriosa, que vai além, muito além do que nós podemos pensar e imaginar. Uma experiência sobrenatural, vivificante na nossa vida. Então, não se acomode. Não se acomode em termos espirituais. Fale, Senhor, eu quero. E eu quero muito mais da tua presença. Eu quero a plenitude da tua presença. Eu quero a tua glória na minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e elas vejam Jesus. Eu quero que elas desejem esse Cristo que habita em mim. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. E aqui vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é esse unigênito do Pai? Jesus, ele tinha uma relação especial com Deus. Não é esse termo que é monogênese, não significa que ele foi criado, mas que ele tinha um relacionamento muito especial com Deus. Esse termo também é usado no relacionamento de Isaac com Abraão. Fala do unigênito. Olha que interessante. E Abraão tinha outros filhos. Só que Isaac era o filho da promessa. Entende? Então aqui o nosso Senhor Jesus, ele tem um relacionamento especial com o Pai. E quando o Espírito Santo começa a habitar na tua vida, ele vai te impulsionar a buscar essa mesma atitude de Cristo. Eu quero ter um relacionamento profundo com Deus. Quando somos cheios do Espírito, nós nos voltamos ao Senhor. Agora, queridos, eu posso escolher entre o pecado. Eu posso extinguir o Espírito Santo. Eu posso entristecê-lo. A Bíblia nos adverte quanto a isso. Veja, você aceitou Jesus, ele passa a habitar na tua vida. Amém. Isso é graça, isso é favor imerecido. Você é um tabernáculo transportando a presença de Deus. Porém, eu posso tomar algumas atitudes que entristecem o Espírito Santo. E pior, eu posso endurecer tanto o meu coração a ponto de extingui-lo da minha vida. Então, existe um posicionamento. A pergunta nessa noite é: o que é que nós vamos fazer? Cada célula montou uma parte dessa tenda. E glória a Deus que ficou bonito, porque podia ficar um Frankenstein, né? Para a glória de Jesus, todo mundo trabalhou, adornou a sua tenda, deixou tudo arrumadinho, bonitinho. Será que a gente está preocupado em fazer isso na nossa vida espiritual também? Aquilo ali está simbolizando o quê? A nossa efemeridade da vida. Nossa vida vai passar.
Mas a gente está carregando a glória de Deus dentro do nosso coração. Será que os cuidados que nós temos em fazer as coisas para Deus refletem o cuidado que temos com nossa vida espiritual? Ou temos sufocado e apagado a glória de Deus? Esse é o ponto. Os judeus viram a glória de Cristo. Os judeus viram os milagres de Cristo. Comeram os milagres de Cristo. Beberam os milagres de Cristo. Nós temos a palavra de Deus para nos ensinar. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E ainda assim, eles rejeitaram Jesus. Muitos deles negaram a Cristo. Nós temos muito mais que é o Espírito Santo hoje, nos convencendo. Nós temos a Bíblia para ler. E como está o teu coração em relação a Jesus? Como tem sido as tuas atitudes diante do Senhor? Elas refletem a glória de Deus ou elas envergonham Jesus? As pessoas, quando pensam que você é cristão, falam assim: nossa, é verdade. Ou, nossa, eu não tinha ideia que era cristão. Aquele ali dá vergonha, né? Aquele é cristão, meu Deus do céu. Quais são as tuas atitudes diante do Senhor? Como as pessoas te enxergam no teu trabalho? Como as pessoas te enxergam na tua família? Como as pessoas te enxergam na tua vizinhança? Que postura você tem tomado? Que testemunho você tem dado? Você tem atraído as pessoas para Jesus por conta da glória que existe na tua vida? Ou você tem repelido as pessoas e afastado elas da presença de Deus? Porque você é o primeiro a dizer que é cristão, mas pratica muito pouco o que está na palavra de Deus. Amados, a essência da nossa vida para mantermos a glória do Senhor se chama arrependimento. Se chama arrependimento de pecados. Abandono de pecado. Pequei. A nossa tenda é frágil. A nossa tenda é bem frágilzinha. É uma analogia à nossa vida. É bem frágil, eu posso pecar e vou pecar. Mas eu me arrependo. Eu busco conserto. Eu busco restaurar o meu relacionamento com o Espírito de Deus. Como tem sido isso? Essa é uma noite em que nós precisamos nos convencer. E pensar muito bem sobre a nossa condição espiritual. E eu quero convidar você a pensar o que é que eu tenho que fazer. Diante dessa palavra que você ouviu, qual vai ser a tua atitude? O que é que você vai fazer? Ela não vai voltar vazia. Ela vai dar fruto. Qual vai ser o teu posicionamento diante do Senhor? Você vai buscar a plenitude do Espírito na tua vida. Você vai almejar crescer no Senhor. Ou você tem abraçado o pecado, tem dado lugar à carne. Ou pior, como o apóstolo Paulo fala, tem dado lugar ao diabo, que é pior do que a carne ainda. Quantos estão dando lugar ao diabo? Não deem lugar ao diabo. E começa, né? E isso e aquilo, não sei o quê, e vão dando lugar ao diabo. Para quê? Para destruir os relacionamentos. Quantos têm dado lugar ao diabo? Extinguir o Espírito Santo na sua vida. Amém? Queridos, essa é uma noite de concerto e eu quero te convidar a falar com Deus. Eu quero te convidar a buscar nessa noite a presença do Espírito Santo na tua vida. Eu quero te convidar a refletir sobre a tua condição espiritual. Você, como tabernáculo de Deus, tem sido um bom testemunho? O teu Instagram reflete Jesus ou é uma vergonha?
Suas redes sociais refletem Jesus, glorificam Jesus ou são um escândalo para os mais fracos? As tuas atitudes glorificam a Cristo ou são um escândalo? Amados, eu não quero te acusar. Eu quero que você seja restaurado nessa noite. Se até hoje você deixou as coisas de qualquer jeito, hoje é noite de conserto, hoje é noite de restauração. Hoje é noite de cura e de avivamento. O Espírito de Deus quer usar a tua vida poderosamente. Se você tomar essa palavra para você, você vai sair cheio de vida, carregando a glória de Deus. Aleluia. Quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Quero te convidar a fechar os teus olhos e falar com o Senhor. Não perca a oportunidade de falar com Deus. Não perca a oportunidade de ouvir o Senhor falando contigo. Feche os teus olhos e concentre-se somente em você. Você tem carregado a glória de Deus. O Espírito Santo tem confiado em você. Ele faz morada na tua vida. Mas, como você tem respondido ao Senhor? Ele tem se entristecido com tuas atitudes ou tem se alegrado? Ele tem te levado à plenitude ou você tem se afastado dele?